Ok, pessoal, então a partir desse momento a gente vai efetivamente dar início aí no nosso curso de eletricista residencial e predial. Então vamos nessa, a gente vai começar o nosso treinamento falando sobre a diferença entre tensão e corrente elétrica. Para você que vai se tornar um eletricista e com certeza um ótimo eletricista, você precisa saber aí a diferença entre tensão e corrente, que a gente vai trabalhar com essas grandezas elétricas do início ao final do nosso curso, ok, gente? Então vamos nessa, vamos aí ficar por dentro da diferença entre tensão e corrente elétrica. E aí a gente vai trazer um resumo para vocês, primeiro começando pela tensão elétrica, que diz o seguinte, que é a diferença do potencial elétrico entre dois pontos. Essa diferença, pessoal, é medida em volts, presta bem atenção nesse detalhe, ok, gente? Então, chegando para vocês aí agora, a corrente elétrica. Qual é o resumo da corrente elétrica? É o fluxo ordenado de elétrons através de um condutor. A gente pode dizer também que é o fluxo ordenado de elétrons através de um material condutor, ok, pessoal? Fixa bem isso aí na cabeça de vocês. E aí a gente vai seguindo e aí a gente vai entender melhor o que? A tensão elétrica, ok, gente? Daqui a pouco a gente se aprofunda mais em relação à corrente elétrica, mas vamos aí enfatizar um pouquinho melhor na questão da tensão elétrica. Então observe aí, tá chegando uma tomada. Essa tomada, pessoal, quando ela está energizada, ela pode ser de 127 ou 220 volts, ok, gente? Ou seja, ela pode estar alimentada pela uma tensão de 127 ou 220 volts. Então, presta bem atenção no seguinte detalhe. Essa tomada, vamos imaginar que ela esteja alimentada por uma dessas duas tensões. Então, nesse exato momento, ela tem tensão elétrica, mas não tem corrente elétrica. Como é que eu posso afirmar isso para vocês? Pessoal, coloca na cabeça de vocês o seguinte: só tem corrente elétrica quando tem algo funcionando. Ou seja, se tivesse alguma coisa ligada nessa tomada e estivesse funcionando, teria tensão e corrente elétrica. Como não tem nada ligado e funcionando, só tem a tensão elétrica, ok? Vamos entender melhor o porquê. Olha só, pessoal. Quando um aparelho está funcionando, ele suga uma quantidade de corrente elétrica da rede. E quem manda essa corrente elétrica? A tensão. Ok? Então vamos nessa, vamos entender melhor. Quando não tem nada funcionando, a tensão elétrica ela tá ali, naquele ponto de alimentação, no caso nessa tomada que vocês estão visualizando. Então a tensão tá lá sem fazer nada. A partir do momento que chega um aparelho, liga a tensão elétrica, diz assim, opa, chegou alguém, vai precisar de corrente elétrica para funcionar. E ela começa a mandar a corrente elétrica necessária que esse aparelho precisa para funcionar, ok? Então vamos nessa. No resumo, a tensão elétrica é a força que move, ou seja, que empurra os elétrons até o aparelho, ou seja, que empurra a corrente elétrica. Beleza, gente? Então, no resumo, é isso aí. Vamos simular aqui um aparelho que vai ser ligado nessa tomada e vai funcionar, um ferro elétrico. Vamos nessa, olha aí, chegando para vocês o ferro elétrico. Então vamos ligar aqui o ferro elétrico e vamos imaginar que ele já começa a funcionar. A partir do momento que ele está funcionando, pessoal, automaticamente, ó, olha só, gera aí uma corrente elétrica. Olha as setinhas pretas aí, uma corrente elétrica que de uma hora para outra ela muda esse sentido de rotação, pessoal. Essa corrente elétrica, olha aí, a setinha azul, ok, gente? Muda. Então ela todo tempo mudando aí as suas polaridades, o seu sentido, melhor dizendo, ok, gente? Então é por isso que a gente chama de corrente alternada, ok, gente? Então, basicamente, essa é a diferença aí da corrente, a diferença, melhor dizendo, entre tensão e corrente, ok? Então vamos nessa, vamos seguindo aí. Então a gente vai falar, pessoal, agora sobre a unidade de medida da tensão elétrica, ok, gente? Unidade de medida da tensão elétrica. Então preste bem atenção no exemplo que está chegando aí para vocês. Observe o seguinte, chegando aí o número 2, e a gente vai repetir ele 3 vezes. Aí vocês observem esse número 2. Repetido 3 vezes, simplesmente é um número 2. Mas quando chega a unidade, observe aí, gente, o Mzinho, né? Metros quadrado e metros cúbicos, agora sim. Então presta atenção, pessoal, no resumo, o que é a unidade? A unidade é que vai dizer realmente o que tu está medindo. Observe que quando tinha simplesmente o número 2 repetido por 3 vezes, era simplesmente o número 2, mas quando chegou a unidade, tu já sabe o que realmente está medindo. Como, por exemplo, 2 metros, a gente sabe que é uma medida de um comprimento. 2 metros quadrados, sabe que são 2 medidas, comprimento vezes a largura. 2 metros cúbicos, sabe que são 3 medidas, comprimento vezes a largura vezes a espessura. Então,
a unidade, ela te diz o que realmente tu tá medindo, ou que realmente foi medido. A partir do momento que tu vê um número com uma unidade do lado, tu sabe qual é a medição que foi feita, ok, gente? Então, mais um exemplo só para fixar, como por exemplo, 1000 metros. Na verdade, pessoal, 1000 metros é a mesma coisa que 1 quilômetro. Então, observa que diminuiu a quantidade de números, mas mudou aí a questão da unidade. Como por exemplo, 1000 metros, 1000 m, né, que é metros, é a mesma coisa que 1 quilômetros, que na verdade 1 quilômetro é 1000 dividido por 1000, que dá igual a 1, e acrescenta o casinho aí antes do M, e todas as vezes que vocês observarem em uma unidade, pessoal, a letra K significa que é um valor a partir de 1000, ok, gente? Então, a unidade expressa isso daí, o que realmente tu tá medindo. Vamos nessa então, vamos seguindo ainda falando sobre a unidade de medida da tensão elétrica. Observa o seguinte, pessoal, a unidade de medida da tensão elétrica, ela é representada, ela pode ser representada pela letra U, pela letra E, pode ser representada em alguns livros, elas mostram também pela letra T. Outros autores não aceitam muito a questão da letra T, de tensão, e também da letra V, né, que na verdade a letra V, ela é a unidade da tensão elétrica. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos representar ela só pela letra U e pela letra E, ok, pessoal? Então, letra U e letra E representa a tensão elétrica e a sua unidade de medida é a letra V. V de quê, pessoal? Por que V? V de volts, ok, gente? V de volts. Em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta. Olha só esse cara aí, olha a cara dele, bicho. Mas, pô, esse cara aí contribuiu e contribui de forma grandiosa para toda a humanidade, gente. Porque quem que hoje consegue viver sem a eletricidade? Até vive, né? Tem umas pessoas aí que vivem ainda no meio do mato aí sem a eletricidade, mas logo vai chegar a conhecer aí os benefícios dessas grandezas elétricas e com certeza não vai mais se acostumar sem ela. Então, graças aí ao físico italiano Alessandro Volta, que tanto contribui até hoje, ok? Então, preste bem atenção no seguinte detalhe, pessoal. A tensão elétrica também é chamada de diferença de potencial, é isso daí, diferença de potencial. E a diferença de potencial é representada pela letra DDP, na maioria das vezes em forma minúscula, ok, gente? Então, vamos ficar sabendo aqui um pouquinho melhor, vamos entender um pouco melhor sobre a diferença de potencial. Chegando um exemplo aí para vocês, e a gente está mostrando aí para vocês dois cabos, pessoal. Observa aí esse cabo preto e o azul, que na verdade é um fase e um neutro. Então observa o seguinte, a partir do momento que eu tenho uma fase e um neutro, eu tenho uma diferença de potencial, ok, gente? Eu tenho um cabo com cargas elétricas positivas e outro com cargas elétricas negativas. Então eu tenho aí uma diferença de potencial, ok, pessoal? Observa o seguinte, se fosse duas fases, eu também teria uma diferença de potencial, porque são duas fases, apesar de ser fase, mas são duas fases diferentes, então teria também uma diferença de potencial, assim como no caso da fase e do neutro, ok, gente? Então, fixa aí na cabeça de vocês, tensão e diferença de potencial é a mesma coisa. Então vamos nessa, vamos observar agora a questão da medição da tensão elétrica. Então, como diz o título, medindo a tensão elétrica. E aí, chegando o professor Osto, tá trazendo aí um recado para vocês, vamos prestar atenção. Então vamos lá, gente, agora que você já leu aí o recado do professor Osto, vamos nessa então, chegando aí para vocês um gráfico. Pessoal, esse gráfico a gente chama de gráfico senoidal, ok? Esse gráfico senoidal é justamente para você entender um pouquinho melhor sobre a questão da corrente alternada. Então observe o seguinte, que nós temos aqui o gráfico, onde nós temos aqui essa onda, ok? O que significa isso, pessoal? Presta atenção, observe aqui. Nós estamos, através desse gráfico, nós vamos se referir à tensão elétrica, observa aqui o V de volts, e nós vamos se referir também à corrente elétrica, ok, pessoal? Porque é o seguinte, tanto a tensão quanto a corrente elétrica, representada aqui por esse gráfico, mostra o seguinte, ele parte aqui do ponto zero, sobe para o positivo, volta para o negativo, mas na passagem do positivo para o negativo ele passa pelo ponto zero, e aí sobe de novo para o positivo, desce para o negativo, e aí fica mudando todo o tempo, ok, pessoal? Essa mudança, ela ocorre em uma determinada velocidade, ou seja, ela muda 60 vezes por segundo, ok, gente? 60 vezes por segundo. E observa o seguinte,
Uma coisa que acontece dentro de um segundo já é relativamente rápido. Imagina algo que acontece 60 vezes dentro de um segundo, que é quando muda a polaridade, positivo, negativo, 60 vezes dentro de um segundo. Então, essa mudança, ela recebe o nome de frequência, ok, pessoal? E essa frequência é o que nós conhecemos como Hertz. Então, quando a frequência é de 60 Hz, significa que essa polaridade muda 60 vezes por segundo. Se fosse uma frequência de 50 Hz, significaria que essa polaridade muda 50 vezes por segundo. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia aqui da questão do gráfico senoidal, e é por isso que a gente chama de corrente alternada. O que é a corrente alternada? Pessoal, a energia das casas, dos prédios, da indústria também, tudo é corrente alternada. É claro que na indústria também existe máquinas que trabalham com corrente contínua, mas agora você já tem a ideia de por que corrente alternada, ok? E bota uma coisa na tua cabeça: eu tenho uma tensão alternada, eu tenho corrente alternada. Se eu tenho uma corrente alternada, eu tenho a tensão alternada, ok, gente? Então, beleza, gráfico senoidal. Não esqueçam a questão dessas ondinhas aqui, ok, gente, da senoide. Lá na frente a gente vai ter que lembrar um pouquinho quando a gente for verificar a questão dos aparelhos de medição, ok, gente? Então, chegando outro gráfico para vocês que já está representando aí a corrente contínua. Então, observe que o gráfico que representa a corrente contínua, observa aí que ele não muda todo o tempo retinho, ok? Então, o que é positivo é positivo, o que é negativo é negativo, não tem aquela mudança de polaridade, ok, pessoal? Então, o que é corrente contínua? Pessoal, basicamente, corrente contínua é a energia de acumuladores, pilhas e também as baterias, ok? Como vocês estão visualizando aí nas imagens, tranquilo? Então, você já tem agora uma ideia do que é corrente contínua e corrente alternada. Então, agora a gente vai seguir. E aí, a gente vai seguindo, mostrando para vocês algumas siglas. E tem as siglas nacionais, tem as siglas internacionais. Nós temos que conhecer até para saber aí lá na frente manusear a questão dos aparelhos de medição, ok, gente? Como, por exemplo, CC significa corrente contínua, VCC tensão contínua, DC significa corrente contínua em inglês, ok, gente? VDC tensão em corrente contínua, CA corrente alternada, VCA tensão alternada, AC corrente alternada, VAC, tensão, corrente alternada, e existem outras siglas também que a gente não está mostrando aqui, mas você já, com certeza, é para você ter aí uma ideia de como é que funciona a questão das siglas e o que significa, ok, gente? Outras siglas que vocês vão se deparar aí não consta aqui, mas vai ser muito fácil, já com esse conhecimento vai ser muito fácil para você interpretar, se no caso é corrente contínua ou alternada, ok, gente? É só ficar ligado aí. Então, preste bem atenção, pessoal, vamos falar agora sobre aparelhos de medidas, e aí existem vários modelos de aparelhos de medida, como por exemplo esse que está chegando aí, ó, desde o modelo mais simples até um modelo um pouquinho mais avançada, marcas mais famosas, aparelhos mais caros, ok, gente? Então tá chegando aí alguns modelos. Então observe aí que nós temos desde o multiteste simples ao alicate amperímetros, mas qualquer um desses faz aí a medição da tensão elétrica, desde que colocado na escala correta, ok, pessoal? Então, mais na frente a gente vai saber um pouco melhor e com mais detalhes como é que a gente manuseia isso aí. E aí, a gente está chegando ao final da nossa primeira aula. Calma que não acabou, tá certo, gente? É só a primeira aula que está chegando no final, ok? Então, a gente se encontra na próxima aula. Se ficou alguma dúvida até aqui, volta um pouquinho aí o vídeo, ok, gente? Rever tudinho para você não dar continuidade aí com dúvida, ok, gente? Então, grande abraço, a gente se vê na próxima aula já falando sobre instrumentos de medida. Valeu, gente? Então, tchau, tchau.